Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia do nosso Diário Estoico, um dia abençoado e virtuoso para você. No dia de hoje nós temos o tema Proteja sua paz de espírito, dia 12 de fevereiro, no qual Epicteto diz o seguinte: mantém guarda constante sobre tuas percepções, pois não é pouca coisa que estás protegendo, mas teu respeito, confiabilidade e equilíbrio. Paz de espírito, ausência da dor e de medo. Em uma palavra, tua liberdade. Por quanto venderias tudo isso? O trabalho problemático que o deixa estressado, um relacionamento conflituoso, uma vida sob os holofotes, por nos ajudar a controlar nossas reações emocionais e a analisá-las, o estoicismo pode tornar situações como essas mais fáceis de suportar. Pode ajudá-la a controlar e mitigar os gatilhos que parecem ser acionados a todo momento. Mas uma pergunta: você está se sujeitando a isso? E é esse realmente o ambiente que você, no qual foi feito? Ser provocado por e-mails maldosos ou uma interminável sucessão de problemas no trabalho, nossas glândulas adrenais podem lidar apenas com um certo número de situações atribuladas antes de ficarem exaustas. Você não deveria preservá-las para situações de vida ou morte? Portanto, sim, use o estoicismo para lidar com essas dificuldades, mas não se esqueça de perguntar: esta é realmente a vida que quero? Cada vez que você fica aborrecido, um pouquinho de vida deixa seu corpo. Essas são mesmo as coisas que você quer gastar esse recurso inestimável? Não tenha medo de fazer uma mudança grande. Uma comparação que eu gosto muito de trazer aqui é sobre o tempo. O tempo e a vida, porque não é tempo que perdemos quando você fala que se atrasou para uma reunião, que você se atrasou para alguma coisa, que você ficou o dia inteiro na cama. Não é tempo, na realidade é vida. E o tempo, ele funciona como um fluxo de um rio, no qual ele passa de uma forma interminável e ele nunca para. Ele nunca vai parar para você poder aproveitar. As águas que passam agora nunca mais passarão. E as águas que estão passando nesse momento, se eu não desfrutar, elas também não irão retornar. E assim por diante, as águas que virão, elas chegarão, eu querendo ou não. Esse é o tempo. Você não consegue manusear as horas, os dias, os meses, que são apenas conceitos abstratos para medir isso, que nada mais é do que tudo passa. Do grego, pantafei. Por isso que Heráclito dizia: o homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e muito menos o homem. Ele foi o criador desse conceito chamado pantafei, tudo passa. Justamente para trazer essa questão da mutabilidade, de que tudo está passando. Então lembre-se que nunca é tarde para mudar. E não tenha medo das mudanças, porque se você não muda, a vida muda diante de você. Então a grande questão não é sobre os fluxos das águas desse rio da vida estarem fortes, difíceis ou estarem leves e suaves. É sobre eu desfrutar de cada uma das situações com adaptabilidade. O ser humano ele não controla os contextos externos, ele não controla a força das ondas, ele não controla a força dos ventos, mas sim para que lado ele vira suas velas, qual é a qualidade do seu navio, qual é a forma que você navega nesse rio. Essa é a grande questão que nós podemos trazer aqui. A vida não é sobre o que ela nos impõe, mas como nós se adaptamos diante disso. Então não é sobre as correntezas difíceis ou fáceis, é sobre eu desfrutar nas correntezas fáceis, sabendo que um dia chegarão as difíceis. E sobre eu suportar as correntezas difíceis, sabendo que um dia chegarão as mais suaves. Ou seja, não é sobre eu temer as mudanças, é sobre eu me adaptar sobre elas. E é diante disso que Marco Aurélio tem uma frase muito legal, que ele diz assim: não temas a mudança, pois sem ela nada ocorre. A mudança é justamente o que coloca o ser humano em projeção com a adaptabilidade que ele tem no seu corpo, na sua natureza. Como diria o próprio Darwin, diante da sua teoria da evolução, o ser humano, o animal, a espécie que chega mais longe, não é a mais rápida, a mais forte, a mais inteligente, nada disso. É a espécie mais adaptativa, aquela que consegue se adaptar diante dos contextos. E me diz um ser mais adaptativo do que o ser humano, no qual ele pode viajar por quilômetros a pé para conseguir manter a sua sobrevivência, ele pode caçar, como acontecia na nossa antiguidade, para manter a sua alimentação, ele pode ficar dias sem água, dias sem comida, ele pode ficar dias sem dormir, ele pode, por exemplo, fazer de tudo e trabalhar 18 horas por dia para conseguir sustentar uma família. Isso é questão de adaptabilidade. É você entender que muitas vezes a vida não vai mudar diante de você e você terá que mudar diante da vida, como diria o grande Viktor Frankl. Ou seja, a vida é mudança, a vida é ocasião, a vida é adaptação. E o que depende de mim e de você não é relutar contra esse fluxo da vida, no qual nós chamamos de tempo, que ele vai passar você querendo ou não, e terão tempos fáceis e tempos difíceis,
mas sim sobre você aprender a navegar nesse fluxo com mais suavidade, no qual você consegue incluir nele uma fluidez, no qual não é sobre as ondas estarem difíceis, não é sobre a fluidez e a correnteza estar atormentadora, é sobre você navegar com fluidez e não por conta das condições externas, mas porque você se adapta, porque você abraça a mudança. Então, aproveite, desfrute, porque tudo isso passa. E muitas vezes nós estamos focando tanto nas condições externas, como o Ryan Holiday colocou aqui, e-mails, relacionamentos, trabalho, profissão, pessoas e coisas que estão fora do nosso domínio, que nós esquecemos de focar em uma só coisa, que é a vida em si. A vida ela passa, ela não retorna. O tempo que vai chegar hoje é um tempo que nunca mais vai retornar. A forma como eu estou falando, a camiseta que eu estou vestindo, o escritório que eu estou, o celular que me grava, o dia que eu estou, o horário que eu estou, tudo isso é uma série de convergências de acontecimentos que tornam isso daqui único e irretornável. Portanto, eu devo desfrutar. Então, ao invés de eu estar pensando aqui, nossa, como eu estou cansado do trabalho, não queria gravar esse vídeo hoje, queria descansar e etc. Ou se não, eu ainda estou no dia, por exemplo, 12 de fevereiro, falta aí mais de 10 meses para mim gravar. Se fosse tudo isso que eu fosse analisar, eu não estaria aproveitando o momento presente. Então não é sobre as condições externas, é sobre eu desfrutar da fluidez que passa nas minhas mãos, que passa no meu corpo agora, ou seja, o tempo. E o tempo nada mais é do que vida. Essa é a melhor forma de você medir o tempo. Não é sobre dias, horas ou segundos que passam, é sobre a vida que não retorna. Então, basicamente isso. Desfrute do seu tempo, desfrute da sua vida e abrace as mudanças. Se adapte, porque assim você não vai depender das correntezas difíceis ou fáceis, mas sim sobre como você flui nesse rio da vida e como você desfruta dele para viver cada vez mais e melhor. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Até o dia de amanhã. Espero que tenham gostado. Deixe a interpretação de vocês aqui embaixo e até a próxima.